Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre a psicologia materialista dialética. No último episódio dessa temporada, acompanharemos Luria na sua investigação acerca dos dois últimos focos de pesquisa sobre Chereshevsky, seu comportamento e sua personalidade. Entenderemos um pouco mais sobre a dinâmica relacional do mnemonista e conheceremos um pouco mais do drama da sua vida sem, no entanto, esgotar tudo sobre a sua individualidade. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente através do Apoia-se ou pontualmente por Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$5, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas e indicações de leituras adicionais. E para aqueles que contribuem com R$15 ou mais, terão acesso antecipado aos episódios do podcast, além de várias outras recompensas. Eu agradeço imensamente a todos que possibilitam a manutenção e existência do Catarses, espero que gostem do episódio e espero que tenham gostado dessa temporada. Até aqui, acompanhamos Luria na sua investigação das muitas características psicológicas de Chereshevsky. Nos debruçamos sobre sua memória, sobre a sua senso-percepção, o seu intelecto. Descobrimos alguns detalhes sobre a forma como ele se relaciona com o mundo, com as pessoas e com as palavras. Avaliamos seus pontos fortes e pontos fracos, e descobrimos toda uma série de vantagens e desvantagens que a forma específica do seu funcionamento produz. Mas quão pouco ainda sabemos sobre Chereshevsky. Mesmo agora, chegando ao final da nossa temporada e nos últimos capítulos da obra, quantas coisas permanecem incompreensíveis ou inimagináveis. E no entanto, mesmo aqui nos vemos diante não de respostas, mas de novas questões, talvez algumas das mais incompreensíveis, sobre o controle do comportamento e a personalidade de Chereshevsky. Por que a teoria histórico-cultural deu tanta importância ao desenvolvimento das funções psicológicas? Seria Vygotsky um cognitivista, um funcionalista? Longe disso. Embora talvez permaneça oculta aquilo que o psicólogo soviético idealizava para a psicologia científica. Encontramos, por trás do estudo do desenvolvimento das funções psicológicas, a capacidade do sujeito de organizar a sua conduta, de regular seu próprio comportamento. Quando nos defrontamos com a atividade mediadora que o signo, a linguagem, permite, encontramos um sujeito capaz não só de atenção concentrada, de pensamento conceitual, mas de organizar e regular a si próprio de distintas maneiras. Pensemos, inicialmente, no papel que as imagens e representações exercem sobre nosso comportamento. Quantos de nós sofremos em algum momento de nossa vida daquilo que chamamos de ansiedade antecipatória, da preocupação com algum evento futuro? Quantos de nós chegamos a produzir uma imagem muito clara da catástrofe que pode nos acometer neste evento futuro? Mesmo essa imagem é capaz de produzir toda uma série de sensações corporais e inclusive de orientar a nossa atividade. Podemos enumerar todos os riscos e possibilidades e agir de forma a diminuir a probabilidade de sua ocorrência. Podemos também evadir, escolher não engajar nessa situação, para não correr tal risco. Talvez nessa situação não possamos dizer que exercemos um autocontrole, mas é inegável que nossa atividade foi orientada por toda uma série de mediações simbólicas, por representações, por experiências passadas, por um sistema semântico, etc. Vimos que o funcionamento psíquico de Chereshevsky se sustenta sobre outras bases que não as usuais, que sua relação com a linguagem, por exemplo, é muito distinta da nossa, que as imagens que produz são muito mais gráficas e persistentes do que a nossa, produzindo toda uma outra relação com a realidade. Mas será que isso impacta na organização da sua conduta? A primeira informação, talvez chocante, é que Chereshevsky é capaz de induzir determinados estados corporais através das imagens que produz, ou, como o próprio diz, se quero que algo aconteça, simplesmente imagino em minha mente.
Esse fenômeno, que podemos chamar de autoindução, é possível dentro de determinadas práticas, como a meditação, a hipnose, entre outros. Mesmo Luria reconhece a capacidade imaginativa de induzir determinadas alterações nos processos somáticos em diferentes povos e culturas. A capacidade de Chereshevsky é interessante justamente pela facilidade com que o faz, e que talvez nos possa iluminar sobre o mecanismo de sua ocorrência. Claro que tal afirmação não passou sem verificação, e constatou-se que Chereshevsky de fato conseguia regular sua temperatura corporal e frequência cardíaca. Como? Nos perguntamos, e Chereshevsky responde: simplesmente vejo a mim mesmo correndo atrás de um trem que acabou de partir. Não é claro que, assim fazendo, meus batimentos cardíacos aumentam? Depois disso, vi a mim mesmo deitado na cama, totalmente imóvel, tentando adormecer. Podia me ver começando a pegar no sono. Minha respiração tornou-se regular, meu coração começou a bater mais devagar e uniformemente. O mesmo tipo de situação acontecia com sua temperatura. Em alguns minutos, ele conseguia aumentar a temperatura da mão direita em 2 graus e diminuir a da esquerda em 1,5 graus. A explicação seguia a mesma linha. Chereshevsky via a si mesmo colocando a mão direita em uma lareira e segurando um cubo de gelo na mão esquerda. Havia, portanto, um controle do corpo que Chereshevsky produzia a partir da sua imaginação, isso é, da capacidade de produzir imagens extremamente gráficas tão fidedignas à realidade que induziam seu corpo a vivenciar essas imagens como se fosse a realidade. No geral, associamos a imaginação à criação, mas em sua essência, a imaginação é qualquer processo que se realize através de imagens. Não à toa, Rubinstein, no seu livro Fundamentos da Psicologia Geral, posicionou o capítulo da imaginação entre a memória e o pensamento. Quando imaginamos algo, quando tentamos, por exemplo, antecipar alguma situação, não é incomum que essa imagem produza determinados estados, determinadas reações viscerais, determinadas alterações físicas. O processo de Chereshevsky não parece se distinguir desse fenômeno, embora se realize de forma qualitativamente distinta por todas as características fundamentais da sua dinâmica psíquica, que permite a ele um controle, uma estabilidade e uma fidedignidade maior sobre as imagens produzidas. No entanto, sabemos que uma imagem produzida pela nossa consciência não é a realidade. Excetuando quadros patológicos ou desorganizados, nenhum indivíduo teria dificuldade de delimitar a distinção entre imaginação e realidade, talvez especialmente pela vagueza de detalhes e instabilidade das imagens produzidas pelo nosso psiquismo. Mas, para Chereshevsky, essa distinção não era tão clara, ao menos não o tempo todo. Não seria absurdo chamar o funcionamento imagético de Chereshevsky de mágico. Para evitar sentir dor no dentista, imaginava que outra pessoa estava sentada na cadeira, enquanto ele, Chereshevsky, observava de longe o procedimento. A imagem era tão real que de fato diminuía a dor. Tal tipo de imaginação não é incomum também, embora tenhamos menos controle das imagens e dos efeitos produzidos. Mas quem nunca imaginou que algo aconteceria, e quando de fato o evento se concretizou, não considerou que tal fato se deu pela força da imaginação. Todos nós estamos propensos a esse tipo de pensamento mágico. Já Vygotsky dizia que o que separa o louco do são não é a presença de delírios, mas do papel e função que o delírio tinha em cada sistema. As imagens produzidas pela nossa imaginação poderiam produzir um pensamento mágico, mas dificilmente a correlação entre imagem e evento ocasional seria suficiente para acreditarmos que, de fato, nossa imaginação seria capaz de alterar a própria realidade. Chereshevsky, no entanto, vivenciava a própria imaginação de outra forma. Diz ele: é de manhã. Tenho de ir para a escola. Logo serão 8 horas. Tenho de levantar-me, vestir-me, colocar minha capa e boné, minhas galochas. Não posso ficar na cama. Começo a ficar zangado, pois percebo que tenho de ir para a escola. Mas por que ele deveria ir? Não, não irei. Ele irá levantar-se e vestir-se.
Aí está ele. Ele está apanhando a capa e o boné, colocando as galochas. Agora ele partiu. Portanto, tudo está como deve ser. Fico em casa e ele sai. Mas de repente meu pai entra e diz: já é tarde e você ainda não foi para a escola? Se esse fosse o primeiro relato de Chereshevsky que a gente entrasse em contato, suspeitaríamos talvez de um quadro psicótico, talvez uma dissociação, uma despersonalização. Mas como já acompanhamos e compreendemos um pouco mais do seu funcionamento, sabemos que se trata de uma imagem que sua mente produz, na qual ele, isso é, o Chereshevsky da sua imaginação, de fato foi para a escola, enquanto o Chereshevsky real permaneceu em sua cama, dormindo. O próprio Chereshevsky admite que para ele não há grande diferença entre as coisas que imagina e o que existe na realidade. Seria ingenuidade nossa assumir que essa capacidade imaginativa e essa dificuldade de distinguir entre imaginação e realidade não tenha afetado a sua personalidade, sua vida afetiva e sua relação consigo próprio. Rubinstein distingue a imaginação entre reprodutiva e criativa. A primeira, integrada à memória, busca recriar a experiência passada. Também poderíamos chamá-la de memória imaginativa. Enquanto a criativa produziria uma recombinação e a produção de algo novo. Talvez não seja cientificamente preciso, mas diremos que a memória reprodutiva se volta para o passado, enquanto a criativa se volta para o futuro. Não são poucos os psicólogos, escritores, artistas ou pensadores que se debruçaram sobre o tema do futuro, do devir humano. Mesmo nós, quando antecipamos e tentamos planejar nossa atividade, de alguma forma nos interessamos pelo futuro. Criamos cenários, situações, relações que podem se tornar estáveis na orientação da nossa atividade. Quando falamos em destino, nos referimos ao ponto de chegada, a um horizonte que se encontra distante, mas para o qual nos movimentamos. Assim, as imagens produzidas pela nossa imaginação não só recriam o passado, mas nos orientam para o futuro. Tanto a psicologia quanto a fisiologia soviética se debruçaram sobre os mecanismos desse fenômeno. Piotr Anokin, por exemplo, quando desenvolve o seu modelo de sistema funcional e considera o programa de ação e a aferientação de retorno. Psicólogos como Rubinstein e Galperin trabalham com a ideia de uma imagem ideal, um modelo que organiza nossa conduta e orienta a nossa atividade. Mesmo Luria, em diversos de seus textos, reforça como uma das características instintivas do ser humano a capacidade de agir com base não naquilo que se encontra imediatamente presente no seu ambiente, sendo essa base tanto a experiência anterior quanto os objetivos e fins da nossa atividade. Chereshevsky é caracterizado por Luria como um sonhador, no sentido tradicional da palavra. Para ele, as fantasias tomavam corpo em imagens muito vivas, que constituíam elas mesmas um outro mundo no qual ele transformara as experiências da vida cotidiana. O problema é que muitas vezes esses sonhos se transformavam em um substituto da ação. As imagens produzidas pela sua imaginação eram mais estáveis e facilmente se confundiam com a realidade, como o relato da sua infância demonstra. Ele imaginou a si mesmo indo para a escola, não percebendo que permanecia deitado. Encontramos muitas pessoas que podem passar por situações parecidas, que sonham acordadas, criam idealizações, imaginam-se realizando suas maiores conquistas, sem nunca de fato mover um dedo para que essas imagens se tornem realidade. Claro, há toda uma outra série de fatores envolvidos. Dificuldades objetivas, prioridades, abdicações, escolhas, deficiências da vontade. A maioria dos sonhos não se torna realidade. Mas para Chereshevsky, eles se tornavam justamente pela dificuldade de discernir imaginação de realidade. Se tratava não de uma abdicação ou desistência, mas de uma realização por outros meios, imaginativos, fantasiosos. Não à toa, Chereshevsky, em muitos relatos, se refere a si mesmo como ele, um outro eu, fictício,
que muitas vezes realiza aquilo que Chereshevsky deseja que aconteça, realizando a si mesmo através desse outro. Em outras situações, esse outro Chereshevsky é submetido a experiências desagradáveis que Chereshevsky quer evitar, como ir à aula ou ao dentista. Por um lado, uma realização empática através do outro. Por outro lado, uma alienação, um estranhamento de si. Sua capacidade de ver-se dessa forma, de desligar-se, de converter suas experiências e atividades na imagem de outra pessoa que executava suas instruções, tudo isso lhe era de grande ajuda para regular o seu comportamento. Às vezes, contudo, esse desligar-se interferia em sua possibilidade de ter um controle absoluto do seu comportamento. Curiosamente, Chereshevsky não se diferencia do ser humano médio nesse ponto. Os mesmos mecanismos que permitem a regulação da própria conduta também acabam interferindo e gerando uma desorganização maior. Se as mediações simbólicas permitem que a gente organize nosso comportamento, planeje nossas ações e nos orientemos para o futuro, são também as mesmas mediações simbólicas que nos geram ansiedade antecipatória, medos, delírios. São as mesmas leis do funcionamento do psiquismo, embora invertidos. Tal como as leis da gravidade que explicam a sustentação de um edifício, são as mesmas que permitem que ele desabe. Eram nesses momentos que o edifício de Chereshevsky desabava, quando a sua capacidade imaginativa dificultava sua organização e orientação para a realização das atividades. Outro exemplo claro disso é justamente referente à capacidade de planejamento e antecipação que nossa imaginação permite. Em determinado momento, Chereshevsky relata uma situação inusitada. Deveria comparecer a um tribunal para um caso muito simples e que certamente ele ganharia. Imaginou toda a situação, criou todo o cenário da sala, onde o juiz estaria, onde ele estaria, o que falaria, etc. No entanto, tudo aconteceu de forma totalmente diferente, o que gerou uma grande desorganização da sua fala e a causa acabou sendo perdida. Mais cedo, comentei sobre como nossa imaginação pode ser criativa ou reprodutiva. Vimos que, quando se tratava da imaginação reprodutiva, as imagens criadas por Chereshevsky possuíam uma precisão inigualável. No entanto, elas se baseavam em eventos passados, já finalizados, que ele conseguia reter na sua memória. Quando precisava antecipar algo, criava uma nova imagem, extremamente detalhada e realista. Mas se tratava de um evento ainda não realizado, futuro, e a incongruência da imagem antecipatória com a realidade gerava uma incapacidade em Chereshevsky de lidar com as circunstâncias reais. Nossas fantasias são influenciadas em grande medida não por um processo racional e lógico, mas pelos nossos afetos, pelas nossas necessidades e motivações. Quando antecipamos algo, criamos determinada expectativa sobre aquilo, com um valor positivo ou negativo. Infelizmente, esta é uma relação que acabou não sendo explorada em detalhes por Luria, embora possamos vislumbrar esse processo no último elemento que o neuropsicólogo destaca do texto. Pois Chereshevsky vivia à espera de algo que, tinha certeza, cruzaria seu caminho. A sensação constante dele era de que algo de particularmente bom estava prestes a acontecer a qualquer momento, algo que resolveria todos os seus problemas e tornaria sua vida mais simples. Não sabemos qual era a imagem fantasiosa do que seria esse algo particularmente bom, mas foi algo que aparentemente o acompanhou o resto da vida e que fazia com que, para ele, tudo fosse apenas temporário, apenas uma próxima atividade que realizava até que esse algo acontecesse. Claro, todos nós esperamos que coisas boas aconteçam na nossa vida. Sonhamos em ter uma vida melhor, imaginamos como seria a vida se não precisássemos trabalhar, sofrer. Há um quê de infantil nesse tipo de fantasia, um quê de ingenuidade que talvez abandonemos conforme a realidade se impõe a todos, mas que nunca foi abandonado por Chereshevsky. Apenas as últimas 10 páginas da pequena obra de Luria são dedicadas à personalidade de Chereshevsky. Uma quantidade frustrante, considerando que se trata de um sujeito que o neuropsicólogo acompanhou por décadas.
Chereshevsky faleceu em 1958, devido a complicações do uso do álcool que haviam aumentado ao longo da sua vida. Segundo seu sobrinho, o álcool foi uma alternativa encontrada por Chereshevsky para diminuir a produção de imagens que sua mente realizava. Talvez Chereshevsky só tenha se frustrado porque tinha certeza de que algo bom lhe aconteceria em suas fantasias, e o contato com a realidade lhe era frustrante, atormentador ou confuso. Infelizmente, não temos acesso aqui aos diários do próprio Chereshevsky, que poderiam nos fornecer maior insight sobre o que se passava pela sua cabeça. A última entrada é de 11 de dezembro de 1957, cerca de 6 meses antes de seu falecimento. O que aconteceu nesses últimos 6 meses de sua vida? Pouco sabemos sobre os desejos e intenções de Chereshevsky. Será que ele desejava fazer algo a mais do que ser um mnemonista profissional? O quanto essa expectativa de que algo melhor estava por vir e essa compreensão de que tudo era temporário até esse algo melhor aparecer não fez com que ele renunciasse a oportunidades melhores. O título desse episódio tem uma razão especial de ser. Ele não fornece, como muitos dos anteriores, uma informação direta sobre o conteúdo do episódio, mas busca seguir a tendência de Luria e, consequentemente nossa, de referenciar as obras de Lewis Carroll e da jovem Alice, que se lançou em um mundo completamente diverso do nosso ao descer sobre a toca do coelho e ao olhar através do espelho. Lá, Alice encontrou um mundo invertido, tal como um reflexo, não só em sua aparência, mas em seu funcionamento interno, em sua lógica. A analogia com o espelho e seu reflexo não é estranho à filosofia e à psicologia. Falamos que a consciência produz uma imagem subjetiva da realidade objetiva, um reflexo da realidade, embora reforcemos que esse reflexo não é tal qual o de um espelho. Vygotsky, quando aborda o problema da consciência, a compara com um espelho, para denotar que a imagem, o espectro do objeto no espelho, só existe porque há um objeto real fora do espelho, e segue que, no mundo existem coisas e espectros, e que o espelho é parte da mesma natureza que a coisa fora do espelho. Isto é, de forma muito simples, existem objetos, coisas reais e espectros, as imagens e representações desses objetos. Ambas as coisas fazem parte da realidade. Mas o que é a realidade? Partimos da concepção de que o mundo existe para além da nossa consciência e independente dela. Existe para nós uma realidade objetiva. Mas o que é essa realidade objetiva? A pergunta aparentemente simples é a razão de debates filosóficos desde a origem da filosofia e da capacidade de reflexão humana. Compartilhamos da mesma realidade? A resposta também parece fácil. Mas o relato de Chereshevsky não aponta para uma vivência da realidade muito distinta da nossa? Se o espelho, a consciência, é parte da mesma natureza que as coisas fora do espelho, como explicar os espectros que assombraram Chereshevsky durante toda a sua vida, que se recusaram a sair de cena, mesmo quando os objetos já não estavam mais ali? A própria expressão, espectro, utilizada por Vygotsky, talvez seja mais correta para o caso de Chereshevsky do que para nós. Fantasmas. Marcas que permanecem em uma existência extracorpórea e que nos atormentam continuamente. Atravessamos o espelho do mnemonista e conhecemos um mundo completamente distinto do nosso, mas não nos aprofundamos nele. Pelo contrário, diríamos que se tratou de um olhar de relance. Quais profundezas da psique de Chereshevsky permanecem ocultas a nós? Quantos outros espelhos permanecem cobertos? Quantas realidades permanecem desconhecidas? A psicologia científica ainda permanece na sua infância. Deu apenas alguns poucos passos em sua curta trajetória desde que Luria escreveu este pequeno livro sobre uma vasta memória. É característico da infância o desconhecimento, mas também a curiosidade. Se a curiosidade nos guiar nos próximos passos, talvez possamos contribuir para o amadurecimento da psicologia e para a descoberta de novos mundos, cheios de vida e de maravilhas. Precisamos apenas olhar através do espelho.
Obrigado a todos que ouviram esse episódio e essa temporada do Catarses Podcast. Lembrando que o podcast acontece no formato de temporadas, então nos veremos no futuro, com uma nova temporada e um novo tema. Até lá, aproveitem para acompanhar as novidades pelas redes sociais ou para atualizar suas leituras com as traduções frequentes do Catarses. O podcast e o Catarses como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de duas formas: pela divulgação, compartilhando com amigos e interessados, e financeiramente através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Eu agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarses, que participam na sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos, uma ótima semana e nos vemos na próxima temporada. Até lá!